Uma boa noite no nome do Senhor Jesus Cristo. Vamos, a partir desse instante, ouvir a mensagem tentando fazer um serviço para Deus sem ser da vontade de Deus. The gospel, the message is. Bem, é assim que Cristo é. Ele próprio, o Evangelho, a mensagem é. When you want to see the message of the hour, there's nothing else you can see but that. That's all. Everything else is gone. The rest of it's just a filler. See? When you want to see the message. Quando você vê a mensagem da hora uma vez, não há nada mais que você possa ver a não ser isso. Isso é tudo. Tudo mais terminou. O demais é apenas um enchimento. Veja. Quando você vê a mensagem uma vez. That was Noah's time. When Noah and his group when they saw the message, nothing else mattered. When Moses' group saw it, nothing else mattered. Isso foi no tempo de Noé. Quando Noé e seu grupo, veja como, quando viram a mensagem, nada mais importou. Quando o grupo de Moisés a viu, nada mais importou. When John's group saw it, nothing else mattered. When Jesus' group saw it, nothing else mattered. Quando o grupo de João a viu, nada mais importou. Quando o grupo de Jesus a viu, nada mais importou. When the apostles' group saw it, nothing else mattered. When Luther's group saw it, Wesley's group saw it, Pentecostal group saw it, nothing else mattered. They pulled away from everything. Quando o grupo dos apóstolos a viu, nada mais importou. Quando o grupo de Lutero a viu, o grupo de Wesley a viu, o grupo dos pentecostais a viu, nada mais importou. Eles se afastaram de tudo. Why? By his foreknowledge. He predestinated these things to happen. Por quê? Por sua presciência, ele predestinou que estas coisas acontecessem. He chooses his own person by his foreknowledge. Like he said in Romans 8 here, that Esau at the election of God might stand sure. Ele escolhe sua própria pessoa por sua presciência. Como ele disse em Romanos 8, que Esaú, para que a eleição de Deus ficasse firme. That Esau and Jacob, both born of holy parents, twins, that his election might stand sure and true. He said, I hate Esau and love Jacob before either boy was born. Para que Esaú e Jacó, ambos nascidos de pais santos, gêmeos, para que sua eleição permanecesse firme e verdadeira, ele disse, eu aborreço Esaú e amo Jacó, antes que ambos os rapazes tivessem nascido. Está vendo? He knows what's in man. He knew it from the beginning what it was. Therefore he can make everything work just exactly on clock time. Ele sabe o que está no homem, ele sabia isto desde o princípio. O que era isto? Portanto, ele pode fazer tudo operar exatamente no tempo cronometrado. We get all nervous and frustrated. You ever seen him frustrated? They don't, see? Nós ficamos todos nervosos e aturdidos. Você nunca ouviu aturdido? Eles não. Everything's working all right. Just exactly the clock's ticking. These things are supposed to happen. All these women with short hair and these men wearing they got hair like their wives. Tudo está operando corretamente. O relógio está exatamente fazendo o tic-tac. Estas coisas que estão previstas acontecer, todas estas mulheres de cabelo curto e esses homens usando como têm cabelo como suas esposas. I see them absolutely have these roller curlers in their hair, curled up here in front. What a perversion. That's a result of Satan's Eden. Eu os vejo absolutamente que sim. Tem estes rolos em encrespar no cabelo, fazem cachos aqui na frente. Que perversão. Esses são os resultados do Éden de Satanás. And look at her, she's trying to cut her hair like her husband. Her husband's letting his hair grow like his wife. E veja, ela está tratando de cortar o cabelo como seu marido. Seu marido está deixando o cabelo crescer como sua esposa. And she is wearing his clothes, and he's wearing her underneath clothes. There you are. She's getting masculine, and he's getting feminine. E ela está usando suas roupas, e ele está usando suas roupas de baixo. Veja, aí está. Ela está ficando masculina, e ele está ficando feminino. See, it's Satan's Eden, contrary to what God made it at the beginning. That's the truth.
Veja, é o Éden de Satanás, contrário ao que Deus fez no princípio. Essa é a verdade. If I don't get started, we'll never get into this. Se eu não começar, nós nunca chegaremos a isto. But these things and the way for him to do it and who will do it, that's his own chosen way. He chooses. That's the way he wants it done. Mas estas coisas e a maneira para ele fazer isto, e quem o fará, essa é a maneira escolhida por ele próprio. Ele escolhe. Essa é a maneira como ele deseja que seja feito. As I heard Brother Perry Green, our pastor of Tucson, preaching the other night about how that God made things some way, I forget what his text was, but he said, that's the way God likes it. That's the way God does it. Oh, that's right. Como ouvi o irmão Perry Green, nosso pastor em Tucson, pregando a outra noite acerca de como Deus fez as coisas de certa maneira. Eu me esqueci de qual era o seu texto, mas ele disse, é assim que Deus gosta disto. É assim que Deus faz isto. Bem, é isso mesmo. Now, who is it among us that's going to tell him he's wrong? Who would dare to stand up in God's face and say, you're wrong, Lord? You should do it the way I want it done. The way Dr. So-and-so said it should be done. Agora, quem dentre nós vai lhe dizer, ele está errado? Quem se atreveria a se levantar perante a face de Deus e dizer, tu estás errado, Senhor. Tu devias fazer da maneira como quero que seja feito. Da maneira como o doutor fulano disse que devia ser feito. Who is that far gone in their mental faculties to say a thing like that? No, you wouldn't come out and say it, but you think it. Quem é esse decaído de suas faculdades mentais para dizer uma coisa como essa? Não, você não sairia dizendo isto, mas você pensa isto. Like on my message of the Antichrist. There shall rise false Christ. Como na minha mensagem do anticristo, surgirão falsos cristos. Now, I didn't say false Jesuses. See, nobody would stand still to be called Jesus in the term of the Lord. But false Christ means the anointed. Agora, ele não disse falsos Jesuses. Veja, ninguém ficaria quieto ao ser chamado Jesus, a maneira do Senhor. Mas falsos cristos significa os ungidos. Oh, each one thinks he got anointing. Glory to God, he can do this and do that. But put him on the word test and find where he comes out at or the message of the hour. Eles, cada um pensa que tem unção. Glória a Deus, ele pode fazer isto e fazer aquilo. Mas submeta-o ao teste da palavra e verifique onde ele vai se manifestar. Veja, na mensagem da hora. They had anointing in the time of Jesus, but not on him. They had anointing in time, even Dathan had anointing. In the time of Moses. Eles tinham unção no tempo de Jesus, mas não nele. Eles tinham unção no tempo, até mesmo Datã tinha unção no tempo de Moisés. He said, now don't you think you're the only holy one among us? God's got plenty. We'll just start an organization here, a group of men. Ele disse, agora não penses que és o único santo entre nós. Deus tem muitos. Nós somente vamos começar uma organização aqui, um grupo de homens. God said to Moses, separate yourself from him. And he opened up the earth and swallowed them up. Deus disse a Moisés, separa-te dele. E abriu a terra e os tragou. He had given his original word to Moses, his prophet. That's the only way he ever did do it and the only way he ever will do it. He doesn't change his plans. So our ideas is wrong. His ideas are right. Always. And don't try to tell him that he's wrong. Ele tinha dado sua palavra original a Moisés, seu profeta. Essa é a única maneira em que ele chegou a fazê-lo e a única maneira em que ele ainda o fará. Ele não muda o seu plano, veja. De modo que nossas ideias são erradas, as ideias dele são certas, sempre. E não tente lhe dizer que está errado. No matter who we think is best qualified, it isn't us to say who's best qualified. That's where you get in the organization. Não importa quem pensemos ser melhor qualificado, não cabe a nós dizer quem é melhor qualificado. Agora, aí é onde você chega em sua organização.
Some little brother filled with the Spirit will go into a city and build up a nice group of people, and at the conference they'll meet and all the holy brethren get along, and say, you know what, I believe little Jones here, he's just a little pick among them. I think he ought to have that nice big tabernacle. I think, don't you think that's right? No, there he goes. And then the congregation scattered. See? Algum irmãozinho cheio do Espírito vai a uma cidade e edifica um bom grupo de pessoas, e na conferência eles se reúnem, e todos os santos irmãos concordam, vocês sabem, e dizem, sabe de uma coisa? Eu creio que o pequeno Jones aqui, ele é apenas uma escolha entre eles. Eu acho que ele devia ter esse bom e grande tabernáculo, eu acho. Vocês não acham que está correto? Não. Que coisa! Lá vai ele. E então a congregação se dispersa. Está vendo? Separate these. God does the separating. He's the one who does it. But each one wants to take this little one and put him over here and this one down here. That's man's idea. Apartai a estes. Deus faz a separação. Ele é o que faz isto. Porém, todos eles, cada um, quer tomar este pequenino, colocá-lo aqui e este aqui. Essa é a ideia do homem. Man has the keys, but God holds the keys, actually. They give the disciples, the Holy Church, the keys. And what's the first time they used it? When Judas had fell by transgression. O homem tem as chaves, mas é Deus que verdadeiramente segura as chaves. Eles deram aos discípulos, a Santa Igreja, as chaves. E observe a primeira vez em que a usaram, quando Judas tinha caído por transgressão. They got together and cast lots. And the holy brethren, who would say they wasn't holy brethren? Who would say they wasn't holy? But they cast lots and it fell on Matthias. Eles se reuniram e lançaram sortes. E os santos irmãos, quem diria que não eram santos irmãos? Quem diz que não eram santos? Mas eles lançaram sortes e caiu sobre Matias. What did he ever do? Nothing. But Paul was the elected one. Amen. That was God's choosing. A little hook-nosed, sarcastic, hot-tempered Jew. E o que ele alguma vez fez? Nada. Mas Paulo era o eleito, amém. Essa foi a escolha de Deus. Um pequeno judeu de nariz aquilino, sarcástico, genioso. Not the Matthias, the Dede, he was... It's Paul. God chose Paul. The church chose Matthias. Não o Matias, o Dedê, mas você sabe, ele era, mas Paulo, Deus escolheu Paulo, a igreja escolheu Matias, está vendo? You have no right to tell God he's wrong. He knows what to do, he knows what man's made out of. Você não tem direito de dizer a Deus que ele está errado. Ele sabe o que fazer, ele sabe do que o homem é feito. Who would that church ever chose Paul? Oh no. Never. It said that guy's the one putting us all in jail. But God said, I'll show him what he'll suffer for me. You know, huh? Quem jamais diria, aquela igreja alguma vez escolheu Paulo? Ah, não, nunca. Disseram, esse sujeito é o que está nos pondo a todos na cadeia. Mas Deus disse, eu lhe mostrarei o que ele sofrerá por mim. Ele sabe o que é. All right, no matter who we think is right, God knows who's best qualified because He knows the heart of man. He knows. Muito bem, não importa quem nós pensamos que está certo. Deus sabe quem é melhor qualificado porque Ele conhece o coração do homem. Ele conhece. Nor does the revival or does these things happen at the time that we think they ought to happen. Tampouco o reavivamento ou estas coisas ocorrem no tempo em que pensamos que deveriam ocorrer. We think it's this time right now, glory to God, I notice in our chapters and so forth of the business that there's coming right away, hallelujah, a great revival. Nós pensamos, é este tempo agora mesmo, glória a Deus. Eu noto nas nossas séries locais e coisas tais, os homens de negócios. Virá logo, aleluia, um grande reavivamento. Don't be deceived. He has already come and they did to him what was left. Não sejam enganados. Ele já veio e fizeram-lhe o que desejaram. Está vendo? Amém. Graças a Deus. Vamos falar com o nosso Deus nesse instante. Fechemos nossos olhos.
Eterno Deus, Pai de misericórdia, o Senhor tem nos concedido, Pai, mais uma vez a oportunidade de nos reunir em Tua casa, Senhor. Ó Deus bendito, que o Teu Espírito Santo tenha plena liberdade no nosso meio, Senhor. Ó Deus, toma-nos como um vaso em Tuas mãos, Senhor. Ó Deus, e o Teu Espírito Santo possa, ó Deus, preencher, ó Pai, a nossa alma, Senhor. Porque viemos aqui, ó Deus, para engrandecer somente a Ti, Pai. Pois pedimos em nome do Senhor Jesus Cristo, toma o controle deste culto, Pai. Abençoa o Teu servo, Senhor, que trará a palavra, ó Deus. Que seja, ó Pai, usado debaixo da unção do Teu Espírito e cada um de nós possamos regozijar na Tua presença, Pai, e levar aquela porção que o Senhor nos prometeu. Desde antes da fundação do mundo, o Senhor já nos viu aqui, Pai. Em nome do Senhor Jesus Cristo, nós Te rogamos com o perdão dos nossos pecados. Amém, Jesus. Amém. Aleluia. Vamos iniciar louvando com o primeiro hino, 93, do Inário 2. É o 93. Estou seguro. Sol. Que consolação tem meu coração, descansando no poder de Deus. Ele tem prazer em me proteger, descansando no poder de Deus. Descansando nos eternos braços do meu Deus, estou seguro, descansando no poder de Deus. Sempre avante vou, bem contente estou, descansando no poder de Deus. Tudo hei de vencer pelo Seu poder, descansando no poder de Deus. Descansando nos eternos braços do meu Deus, estou seguro, descansando no poder de Deus. Não recearei, nada temerei, descansando no poder de Deus. Gozo, paz e amor junto a meu Senhor, descansando no poder de Deus. Descansando
Amém. Graças a Deus. Nós vamos cantar ainda o hino de número 6 da 21ª vigília. Estou marchando. Dó. Estou marchando sempre para a glória. Estou marchando sempre para a glória. Aleluia, aleluia. Com Jesus eu quero estar muito brevemente. Aleluia, aleluia, aleluia. Cantarei na linda terra, com Jesus, o grande Salvador. Estarei sempre livre deste mundo, na presença do meu querido Senhor. Quando Cristo e seus anjos vier na glória, aleluia, aleluia. Dou adeus a este mundo e vou-me embora. Aleluia, aleluia, aleluia. Cantarei na linda terra, com Jesus, o grande Salvador. Estarei sempre livre deste mundo, na presença do meu querido Senhor. O ditoso dia está quase chegando. Aleluia, aleluia. Quando todos os inimigos subiremos. Aleluia, aleluia, aleluia. Cantarei na linda terra, com Jesus, o grande Salvador. Estarei sempre livre deste mundo, na presença do meu querido Senhor. O milênio passará num só momento. Aleluia, aleluia. Este mundo vai ficar em sofrimento. Aleluia, aleluia, aleluia. Cantarei na linda terra, com Jesus, o grande Salvador. Estarei sempre livre deste mundo, na presença do meu querido Senhor. Amém. Graças a Deus. Vamos adorá-lo com as nossas ofertas. Temos aqui um pedido de hino, o irmão Gilberto. Tenha a oportunidade. Algemado, o nome do hino.
algemado por um peso. Oh, quão triste andei, até sentir a mão de Cristo. Não sou mais como era, eu sei. Tocou-me, Jesus tocou-me, de paz encheu meu coração. Quando o Senhor Jesus me tocou, livrou-me da escuridão. Desde que encontrei a Cristo, e senti seu terno amor, tenho achado paz e vida. Para sempre eu cantarei em seu louvor. Tocou-me, Jesus tocou-me, de paz ele encheu meu coração. Quando o Senhor Jesus me tocou, livrou-me da escuridão. Amém. Graças a Deus. Deus continue abençoando o irmão Gilberto. Somente crer, tudo é possível, somente crer. Vamos, a partir desse instante, receber o nosso pastor, Luiz Carlos Teixeira. Somente crer, somente crer, tudo é possível, somente crer, somente crer, somente crer, tudo é possível, somente crer. Oremos, amado e bondoso Jesus Cristo, em cuja presença estamos, porque o Senhor cumpre sua palavra. Estamos reunidos numa só fé, num só Senhor, num só Espírito, conforme ensinado a nós através do teu profeta, o devido respeito, sinceridade, dedicação para com a ordem da igreja, com o santuário,
Pai amado, que o Senhor tenha liberdade de nos dar o que precisamos. É isso que nós queremos, o que precisamos para suportarmos os dias trabalhosos, os dias difíceis, mantermos a nossa bandeira levantada, mantermos a nossa mente lúcida, o nosso coração aberto, para que a palavra venha se alojar nele. Senhor Deus, nos abençoe chegar até o final. Abençoe todos aqui reunidos que não puderam vir, aqueles que justificaram a sua ausência por algum motivo, o impedimento. Que o Senhor os abençoe e vocês também, parte da igreja, através das transmissões, possamos formar uma unidade e sermos abençoados. Pedimos tudo em Teu nome. Amém. Uma boa noite a todos, em nome de Jesus Cristo. Graças a Deus que tem nos dado vitória, força, saúde, ânimo, para irmos em frente, né? E eu creio que com mais revelação ou com menos revelação, ou com somente Deus na cabeça, os religiosos também pensam assim. Mesmo no nível deles, as denominações, eles pensam que assim, Deus está nos ajudando a ir em frente, né? E perguntei para uma pessoa hoje, há muito tempo que não havia, e disse, ele não é evangélico, mas conhecido. Falei, escapamos do Covid, hein? Estamos vivos, né? E ele disse, olha, eu não peguei nenhuma vez. Ele falou assim, eu pedi a Deus, Senhor Deus, não deixa eu pegar esse negócio. E eu não peguei. Falei, que bom, bonito, né? Falei para ele, a fé é assim mesmo, né? Eu peguei 2 vezes, né? Mas a fé é desse jeito mesmo, né? É bonito, falei, Deus te abençoe, né? É isso mesmo. É assim que a coisa funciona. E essa é a riqueza, né? Dessa misericórdia que Deus tem, né? Que coisa, né? Como que Deus é bom, não é bom? Vocês imaginem como é que Deus é bom? Ele ajuda o joio. Ele alimenta o joio. Ele dá água para o joio, para a tiririca, para o carrapicho, o sol. Que coisa! Que Deus bom, né? Tá vendo? E nós, né? Que cremos que somos trigo. Cuida muito mais de nós. Só que tem uma coisa, hein? Todas essas bênçãos que existem no mundo, que sempre existiu, toda essa bondade, longanimidade, amor divino, essa chuva de bênção, como nós cantamos, chuva de bênção, teremos, vão ter mais. É só por causa da noiva. A chuva vem por causa do trigo. Eles estão no meio, são beneficiados. Eles estão no mundo, são beneficiados. Mas haverá uma colheita, aí a coisa muda. Quem é que vai para o celeiro? Trigo. Então, bênçãos não são sinal de salvação. Não são. Contudo, temos recebido muita coisa. Mas o sinal da salvação é o nosso comprometimento com a palavra, nosso posicionamento com a palavra,
defender e trabalhar em prol dessa mensagem. Aí que está. É isso que mostra. Isso que é o importante, né? E Deus tem visto isso em nós, vamos assim dizer, né? De sobra, né? Muita coisa, né? Tem nos trazido até aqui. Graças a Deus, lembrando novamente do nosso final de semana passado, nosso companheirismo, né? Nosso encontro regional na cidade de Olímpia. Foi uma bênção, não foi? Amém? Foi uma bênção porque o abençoador estava lá, né? E muitos eu não vi lá, né? Eu não vi. Eu falei, será que o Nilson veio? Eu não vi, ele não viu o Adilson, viu o Adilson, mas eu queria expor. Será que ele colocou o pessoal no ônibus e ele não foi, não veio, né? A gente não vê, né? Muita gente, vocês veem a gente, né? Mas já conversei com eles, que foi tudo bem, né? Correu tudo bem. E foi muito bom. Então, toda a organização, toda a preparação, né? É só para ter um momento de companheirismo, de irmãos, de igrejas, de ministros, regionalmente, porque o país é grande, né? Agora em agosto, em Goiânia, já junta mais Brasil todo, exterior. É só para isso, para estarmos juntos, uma grande mesa preparada, com esse alimento que nós temos, né, que é a mensagem de um profeta, né? Foi muito bom, graças a Deus, né? Tivemos um clima, uma atmosfera cristã, né? Muito boa mesmo. E Deus tomou a liderança, né? Tomou a liderança e a gente que é incumbido de pregar, né? Eu disse até, acho que foi para o Montoninho, né? Camaneide, que eu vi eles lá, né? Cumprimentei. Para alguém tem que vir aqui escutar o pastor deles, né? Não tem jeito, né? Mas a gente fica em aperto. Todos os cultos são assim, né? Tivemos um culto maravilhoso lá, mais de milhares de pessoas. E ontem tivemos um culto abençoado, quinta-feira, melhor dizendo, em Santa Cruz do Rio Pardo. Tínhamos lá, acho que umas 5 pessoas, né? Foi abençoado de novo. Amém? Eu nunca tive essa dificuldade. Nunca tive mesmo. Eu pregar para meia dúzia ou para milhares. Então, graças a Deus, não tenho essa vaidade. Esse tipo de erro não tem. Tem outros, né? Esse não tem. Então, a gente sempre que vai nesse espírito de ajudar. Quem prega, prega. Quem canta, canta. Entendeu? É só isso. Só isso. Deus toma o controle, põe o que tem que pôr, tira o que tem que tirar. É claro que a gente vai preparado com alguma coisa, mas você vê que depois os demais que pregaram também estavam alinhados, né? Os assuntos estavam alinhados, tanto que quando o pastor Daniel deu os destaques dele, eu falei, daqui essa mensagem que eu vou usar amanhã. Daqui ela que eu vou usar amanhã, ela vai dar certinho com aquilo que nós vamos falar. E os hinos que nós cantamos, não tinha, assim, foi tudo surgindo, encaixando. E o segredo é manter a simplicidade. Quanto mais simples fizermos as coisas, quanto mais simples nós nos tornamos, mais Deus nos usa. Isso é o bonito, né? O nosso profeta deu este exemplo. Quando nós vemos o irmão Brana, ouvimos ele dizendo assim, eu não sou um pregador, não era falsa modéstia, não. Em relação ao estilo dos pregadores no dia dele, Estados Unidos foi um celeiro de pregadores. Ele não era mesmo. Então Deus já fez desse jeito. Já fez ele desse jeito e muitos tropeçaram nisso. Mas muitos deram testemunho dele. Aqueles que viajavam com ele,
muitos ministros que viajaram com ele nas campanhas, vários pregavam e eram homens abençoados. A exemplo do irmão Bosworth e outros demais que acompanhavam ele na África, na Índia, em outros lugares dos Estados Unidos. Mas eles davam testemunho. E um deles, eu ouvi um testemunho deles que disse: olha, o irmão Branham sempre falou do anjo que eu acompanhava na plataforma. Ele disse: eu nunca vi. Mas tem uma coisa, que quando ele assumia a plataforma, ele falava isso, a gente sentia que o tempo mudava. As coisas mudavam, a atmosfera mudava, tudo mudava. Amém? Então, é isto. Então, nós queremos esse Deus que o nosso profeta mostrou para nós. Amém? É só isso que nós queremos. E isso vem através de estarmos comprometidos com essa mensagem. É o que nós queremos. Amém? Estamos felizes. Um destaque do encontro, creio que foi do sábado, foi citado um parágrafo da mensagem As Bodas do Cordeiro, 117. O pastor deu um destaque, creio que ele não leu, mas mencionou sobre tipos de coisas mundanas tomando lugar das coisas de Deus. E ele mencionou esse parágrafo aqui. Isto é o que muitos assim chamados cristãos fazem, compartilhando seu amor com o mundo. Estamos comprometidos com um noivo. Jogando, dançando, ficando em casa, nas reuniões de oração, para assistir televisão, todos os tipos de coisas mundanas que tomaram o lugar do amor de Deus. Tomaram o lugar do amor de Deus no coração da igreja. O Espírito Santo é sensível, tem ciúme de nós. Ele quer um lugarzinho no coração exclusivo só para Ele. Ela ficou revoltada, ficou selvagem. Ela saiu atrás de outros homens. Aqui está falando da igreja. Ela está comprometida, tem um noivo que foi preparar um lugar para ela, está voltando para buscar para casar. Veja, ela está compartilhando o seu amor. Veja, ela pegará o dízimo que deve dar à igreja, ela vai gastá-lo em outras coisas lá fora no mundo. Ela vai, em vez de amar a Deus da maneira que ela deveria fazer, e viver para Deus, e amar, ir à igreja, você quase tem que persuadi-lo a vir. Obrigar, arrastar, oferecer bens materiais, oferecer cargos na igreja. Mas Jesus não falou nada disso. Ele disse: as minhas ovelhas ouvem a minha voz e seguem. E é claro que a igreja tem toda uma estrutura para fazer muitas coisas. Mas nós não estamos aqui para isso. As minhas ovelhas ouvem a minha voz e seguem-me. Amém? Todos nós, independente de quem seja, já viveu, está vivendo, vai viver uma situação de renúncia. Se você não fez ainda,
você vai ter que fazer. Você vai chegar numa situação. Chegando. É como a bifurcação de uma estrada, né? Você sabe que tem uma bifurcação lá na frente, mas você está indo. Mas quando chegar na bifurcação, você vai para a direita e para a esquerda. E agora? Não tem jeito. Pé em duas canoas? Deus e o mundo ao mesmo tempo? Não. É renúncia. Tem que ser para cada um. Como eu sempre digo, a salvação é de graça, mas você se posicionar tem preço. Tem um preço. Aí lembramos, né, do hino que nós cantamos lá e mandei para vocês hoje os destaques, né? E os nossos irmãos do passado. E os nossos irmãos do passado. Só que tem uma coisa. A nossa era é pior. A nossa luta é maior. Porque o diabo mudou o jeito. Talvez um país ou outro aí, mais fechado, algum irmão pode selar o testemunho com sangue. Mas o assunto hoje é morte espiritual. Cavalo amarelo. Política. Religião. Demônio. Força tríplice. Graças a Deus por esse profeta, né? A gente fica feliz por isso, não fica? Nós vamos em frente, fazendo o bem, não importando a quem. Amando a todos, ajudando a todos, mas tendo companheirismo, que é com aqueles da mesma fé, do mesmo Espírito. Vamos falar um pouco disso nessa noite. Nós vamos agora nos pôr em pé, lermos na primeira carta de João. É o primeiro capítulo também. Escritura muito conhecida. E o profeta usa ela para pregar essa mensagem de companheirismo. Ele prega mais de uma mensagem com o mesmo título. E o subtítulo aqui do capítulo é este: Deus é luz. Aqueles que não andam na luz não têm comunhão com Ele. Laodiceia é totalmente sem luz. Mas haveria luz no entardecer. E esta é a mensagem que dele ouvimos e vos anunciamos: que Deus é luz e não há nele trevas nenhumas. E se dissermos que temos comunhão com Ele e andarmos em trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Mas se andarmos na luz, como na luz está, temos comunhão uns com os outros. E o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Amém? Assentai-vos. Deus abençoe sua palavra. Nessa mensagem, em várias mensagens, irmão Bruno sempre expressou sua admiração, respeito, amor pela amizade que ele tinha com o irmão Bosworth. Mas essa mensagem ele usou umas expressões muito bonita, muito forte, e deixou para nós uma lição do que é ser amigo. Ele fala assim no parágrafo
8. Chegando agora há pouco, vindo pela estrada South Shore, acho que chamam assim lá, Billy e eu conversávamos, seu filho Billy Paul. E Billy Paul disse: vai voltar esta noite, pai? Eu disse: estarei cansado demais, Billy. Eu disse: acho que vou pregar 2 vezes hoje. Disse: estarei cansado demais. Ele era humano, né? Ele disse: sabe de uma coisa? Disse: acho que o irmão Bosworth, né? É o nome reduzido dele, Bose, é Bosworth. Acho que o irmão Bose é um dos melhores homens que já conheci. Concordo plenamente com as palavras do meu filho, é isso mesmo. Aprendi a amar o irmão José. É José Bosworth. O irmão José. Aqui está muitas coisas que eu gosto nele. Ele tem muitas coisas boas. Mas aqui está muitas coisas que eu gosto nele. Primeiro, por ser um irmão cristão. Segundo, pode-se contar com ele, com o que ele diz. Gosto muito. Gosto do homem que, quando lhe diz algo, cumpre isso. Outra coisa é essa: ele é meu amigo. Quer eu esteja certo ou errado, ele é meu amigo. Agora, qualquer um pode ser seu amigo enquanto você está certo. Mas quando está errado, ser ainda seu amigo. Agora, nem sempre estou certo, vocês sabem, irmão Brano, hein? Nem sempre estou certo, vocês sabem. A maior parte do tempo talvez esteja errado. O profeta, ele não estava brincando com palavras, não. Estava falando do lado humano. É claro que quando ele disse a respeito do irmão Bose, ele não estava falando que ele era um difamador, cria em coisas erradas, ensinava coisas erradas. Senão ele nem diria que gostaria dele. Primeiro ele enquadrou ele como cristão. Agora, nem sempre estou certo, vocês sabem. A maior parte do tempo, talvez esteja errado. Mas quer esteja errado ou certo, Joseph Bose é meu amigo. Já ouvi em duras provas. Já ouvi em ocasiões sobre que o público nada sabe quando nos defrontamos com terrenos de provas. Quando o irmão Brano foi desafiado por aquele ministro, e quando foi tirado esta foto, que nós temos ela da coluna de fogo, foi numa reunião que o ministro tocou o dedo no nariz do irmão Brano para desafiar o irmão Brano. Essa foto foi tirada. Um monte de fotos várias fotos foram registradas. Só saiu essa. E esse ministro, veja bem que o arrogante, ele vai quebrar a cara mais cedo ou mais tarde. Ele fazia assim: olha, bate essa foto aqui com o dedo no nariz do irmão Brano, né? Não saiu nenhuma. O irmão Bosworth falou: irmão Brano, o senhor quer que eu vou te defender? Me deixa te defender. Ele falou: não, irmão Bose, não faz isso. Eu sei como eu faria isso. O evangelho não é causa de confusão.
Veja só. Deus sabe como move. Ele sempre esteve ao meu lado como irmão. E eu dou muito valor a isso. Há pessoas que tentam me desanimar. Dizem, em relação ao irmão Bosworth, o irmão Joseph é do grupo dos santos dos últimos dias. Como é? Chuva dos últimos dias. Eu disse, não me importa se ele é da primeira, da segunda, a última, das outras. Ele é meu irmão. Amém? Bom, até aqui é Billy Paul conversando com o irmão Branham, e depois ele fala isso aqui. Agora ele vai dar uma prova da amizade dele na sequência. Porque nós podemos dizer aquilo que somos e aquilo que fazemos, aquilo que cremos. Mas vai surgir uma situação onde você vai ter que mostrar aquilo. Porque a fé sem as obras é morta. Olha só o respeito que ele tinha para o irmão Bosworth. Uma reunião foi cancelada em Chicago. Dizem, o irmão Joseph, do grupo dos santos dos últimos dias, né? Como é? Chuva dos últimos dias. Então, esta reunião foi cancelada em Chicago, Illinois. Uma reunião de tenda. Nunca tinha visto na vida. Cancelei a reunião. Irmão Branham, ele cancelou a reunião dele de tenda. Cancelei a reunião de tenda pelo fato de não apoiarem a reunião do irmão Joseph. Aí agora é a prova. Você é meu amigo mesmo? Estamos juntos mesmo? Estamos no mesmo barco mesmo? Vocês não sabiam disso, mas é verdade. Tinha acabado de voltar de Estocolmo, Suécia, e o grupo estava comigo e eu disse, em relação à reunião que o irmão Bosworth ia fazer, essa é a cooperação total de todas as igrejas para com ele? Essa pessoa disse, sim. Eu disse, aquele homem que mencionaram lá, qual a igreja sueca lá em que o irmão Petrus conhecia? Eu disse, ele está cooperando? O irmão está cooperando com o irmão Joseph? A reunião dele em Chicago? Bem, o homem que falava comigo disse, veja, irmão Branham, isso prejudicaria as suas reuniões. Disse, porque ele é da chuva dos últimos dias. Eu disse, se ele não pode estar lá, eu também não posso. Esse é o posicionamento. Veja, só isso eu disse. Se somos interdenominação, isso significa todos, não me importa quem seja. Se for metodista, batista, testemunho de Jeová, seja quem for, estarão lá do mesmo jeito. E não podemos tirar palitinhos e dizer que este é sujeito, que esse sujeito não tem direito. Porque somos plenamente irmãos em uma reunião e como queremos permanecer. Assim não me importa que igreja frequenta, somos todos irmãos em Cristo. É aí quando nascemos de novo do Espírito. Estimo o irmão Joseph de todo o coração. Amém? Então isso ajuda muita gente a ver a prática de certos comportamentos do nosso profeta. Agora, falando da palavra companheirismo, chegando nisso, que poderia ter um momento maravilhoso para falar só sobre companheirismo, um pouquinho.
Essa é uma das coisas mais importantes. Por que o diabo quer destruir as coisas que são importantes? Como estamos reunidos aqui, é um companheirismo. Quando nós fazemos os nossos eventos, é um companheirismo. Todos desejam o companheirismo. As pessoas hoje dizem: quer ir para casa comigo um pouco? Olha só. Você convida alguém para ir na sua casa. Vamos ter um pouco de companheirismo. Então, muitas vezes os homens de negócio dizem: quer almoçar comigo hoje ou jantar? Ou sair e fazer um lanche juntos, comer um pedaço de torta ou algo assim? Ter companheirismo comendo. Comer combina com companheirismo. Enquanto conversamos esta tarde, que o Espírito Santo de Deus tome a palavra de Deus e alimente cada alma faminta aqui. Aí ele repete: comer combina com companheirismo. E nem só de pão viverá o homem, diz o Senhor, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Isso é alimento. O Espírito Santo, então, gosta de comer e ter companheirismo com o crente. Que ocasião! Estamos todos reunidos em torno de uma grande mesa agora, onde as boas coisas de Deus estão empilhadas alto. É isso que estamos fazendo. Uma mesa farta. Companheirismo é bom, é importante, mas está ligado ao tipo de alimento, o tipo de assunto, o tipo de conversa. Porque senão, quanto mais se junta, pior fica. Depende do alimento, depende do espírito. Quanto mais se ajunta, melhor fica. Ou, quanto mais se junta, pior fica. Deus tem as suas abundantes bênçãos. Tudo que precisamos. Você crê nisso? Tudo que precisamos. Vocês aqui na internet, estão precisando de quê? Aí nós lembramos da peregrinação de Israel. É o paralelo, é o tipo. Tudo que eles precisavam vinha de Moisés, da sua palavra, para o povo. Tudo que nós precisamos vem do nosso Moisés. Vem desta mensagem, que é a mensagem de Deus. Como a de Moisés também era de Deus. O plano de Moisés era o plano de Deus. O plano do sétimo anjo, do sétimo mensageiro, é plano de Deus. Deus tem essas bênçãos abundantes. Tudo o que precisamos. Todas as vitaminas. Tudo o que precisamos para nos tornarmos cristãos completos, fortes e saudáveis, cheios do Espírito Santo, lavado em seu sangue. E que momento, quando podemos ter companheirismo. Amém. Como que Deus exige algo que não dá condição? Está brincando com o nosso sentimento?
Se Ele nos diz, nos ensina, homens, vocês têm que ser assim, mulheres têm que ser assim, Ele nos dá condição para aquilo. Lembrando dos irmãos que iam para as arenas, quanto mais a fogueira queimava, mais ouvia o louvor deles. O que é isso? Não é humano, é sobrenatural. Amém? Aquele Deus existe. E isso foi provado de sobra através do ministério do nosso profeta. E já temos testemunhos de sobra por esse mundo espalhado, de que Ele é o mesmo, que era um homem ungido, hoje é um povo ungido. Se estamos aqui não é fruto da nossa habilidade, da nossa capacidade, porque ninguém, nenhum ser humano tem condição de vencer e enfrentar o diabo. Ninguém viveu num mundo tão maldoso como nós estamos vivendo. Ninguém viveu num mundo tão pestilento como nós estamos vivendo. Ninguém viveu num mundo de tanta confusão religiosa e ismo como nós estamos vivendo. Tanta maldade. E nós estamos aqui, com as nossas vestes brancas. Graças a Deus, pelo cloro, pelo sangue. A graça nos salva, o sangue nos mantém limpo. O plano é perfeito ou não é perfeito? Companheirismo com Deus, com os irmãos. Agora ele continua. Já pensaram no antigo provérbio que uma vez se disse, minha mãe costumava citá-lo muito: aves da mesma plumagem voam juntas. Simples de entender isso, né? Você viu as garças passando na tarde, aquele bando? Pode ser que lá no arrozal, onde estava ali, tinha garça, tinha pomba, tinha juriti, tinha pato. Mas quando declina o sol, a noite aproxima, cada um com a sua espécie, por ninho. Está vendo? Ela dizia isto: pássaros de mesma plumagem, as aves de mesma plumagem, voam juntas. Isso mesmo. Observem-nos. Vocês não verão pombas e carniceiros juntos, porque não pode ter a mesma dieta, a mesma comida. Veja isto. Um carniceiro, um urubu, pode comer qualquer coisa. Um corvo pode pousar por aí em uma carcaça morta e comer. A pomba não poderia. Sabe por quê? Os tipos não falham. O urubu, o corvo, o abutre, ele tem uma coisa chamada fel. A pomba não tem fel. O fel é comparado com ódio, maldade. Viu, meu irmão, minha irmã? Por isso que te faz mal você ver e ouvir certas coisas. Mas para outros não faz diferença. Mas para você faz. A pomba não poderia.
Se comesse, a mataria. Simplesmente não pode. Ela vai a um campo de trigo e começa a comer trigo. Ela anda com a sua própria espécie. Ela anda com a sua própria espécie. Mas esta é a coisa, esta é a parte surpreendente, diz o irmão Branco, o que ele vai tocar agora no assunto. Isso é surpreendente. Sabiam que o corvo pode comer carcaça morta e também comer trigo? Ele pode comer ambos, mas está vendo? Mas a pomba não pode comer trigo e carniça. Mas o corvo pode, o urubu pode comer carniça e trigo. Parágrafo 33. Agora, por que está falando isso? Por que está dando esse exemplo? Se andarmos na luz, como na luz está, temos companheirismo uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Agora vem o alerta do irmão Branham. Veja, tem que ficar de olho nesses indivíduos, esse tipo que pode se sentar na reunião, fingir gostar da reunião, sair e participar das coisas do mundo. É assim que os crentes sociais são hoje. Mas gostamos de nos congregar com os que se separam das coisas do mundo. Foram chamados a sair e feitos novas criaturas em Cristo Jesus. E estão tendo companheirismo em torno das bênçãos do Espírito Santo. Que coisa maravilhosa. Amém? Você crê que faz parte dessa noiva? Olha, eu crendo que eu sou um pastor chamado para pregar para a noiva, que tipo de comida eu vou dar para a noiva? Se o alimento para a noiva na última era é a mensagem dos 7 anjos, vão comer o quê? Maná desvanecido? Agora, homens, o homem nasceu para ter companheirismo. O homem, no princípio, lá no jardim do Éden, tinha companheirismo maravilhoso. Deus descia, tinha companheirismo com a sua companhia de homens e mulheres toda noite, no frescor da noite. Deus descia sob as grandes palmeiras, talvez sua luz sagrada, por assim dizer, resplandecendo sobre Adão e Eva, naquela grande catedral de céu aberto. Companheirismo com Deus, não tinha com o que se preocupar, contanto que estivesse tendo companheirismo. Gosto muito do companheirismo com as pessoas. Eles voltam de novo. Gosto muito do companheirismo com as pessoas. Gosto de sair, conversar com pessoas que amam ao Senhor e ter companheirismo com elas porque vivemos as mesmas coisas. Eu amo isso, você não ama? Eu esqueço o tempo, eu esqueço a hora, eu atraso, às vezes eu esqueço compromisso. Quando eu estou no lugar, começo a conversar com uma pessoa e você sabe, né? A atmosfera é que toma. E aí a pessoa sente, a boca dela salga, ela fala, me dá água aí. E aí a coisa vai, né? Coisa vai. Passei esse dia por uma experiência, estava num lugar ali, e o compromisso estava terminando e tal, e a pessoa perguntando, me segurando e tal, e falando, perguntando. E aí saímos e para o portão, aí chegou uma outra pessoa que era da família, e ela falou, olha o que ele está falando aqui, e tal, e segurou, e a coisa ficou ali, e a pessoa que estava lá dentro até saiu, fechou o estabelecimento e tal, e a coisa ficou ali, e eu olhando no relógio, e não é que eu estava com pressa, não, eu queria ficar ali, né? Coisa boa. Que coisa boa é falar de coisa boa. Amém?
Irmãos, fuja de coisa ruim. Esses dias uma pessoa falou assim de uma notícia, né? Esse tipo de desgraça, né? Que vive, tem mais desgraça do que graça por aí, né? Não estou sabendo disso e é coisa do mundo, né? Não estou sabendo disso, mas não estou sabendo e também não estou a fim de saber. E se souber, não sei, para mim não faz diferença, só atrapalha a vida da gente essa desgraça aí. São descargas negativas no psicológico da gente. E que é isso? Joga fora. Não se preocupa com isso, não. Cuida da sua saúde psicológica. Só porcaria? Não, pastor, eu gosto muito de hino. Que hino que você gosta? Hino evangélico? Olha, você não está sendo abençoado nem abençoado, não. Nós somos seres humanos sujeitos às mesmas enfermidades. Nós somos pessoas espirituais sujeitos a espíritos, unções erradas. As mesmas que vêm sobre o mundo, vêm sobre nós. O inimigo sabe como que a coisa funciona. Ele sabe como aproximar de nós. E ele é prudente. Tem paciência. Vai cevando. Ele é tão prudente, tão habilidoso, que Jesus disse que nós temos que ter a prudência dele. Sede prudente como a serpente e manso como a pomba. Ele não erra o bote. Se você for dando corda para ele, se você for atendendo a chamada dele, se você for tendo companheirismo com ele, e se você vai comendo os grãozinhos, né? Vocês lembram do tempo de infância aí? Quando nós caçávamos com arapuca? Quem lembra, hein? Quem fez arapuca aí? Eu fiz arapuca, hein? E a gente armava arapuca lá de bambu, lá para pegar os inhambuas, né? E colocava lá um pouco de milho debaixo da arapuca ali, e colocava uns grãozinhos para cá, né? Ele só vinha, comia um, comia outro, e ficava meio cismado, ia para lá, né? Ó, que ele viu um montão, né? Agora que ele viu um montão, ele já tinha experimentado a coisa. É isso que o diabo faz. As astutas ciladas do diabo. Mas nós temos uma mensagem que mostra todas essas arapucas. A gente cai de descuidado. Vou dizer a gente, nós, porque somos humanos. No frescor da noite, tinha companheirismo. Eles não tinham que se preocupar com nada. Gosto muito de conversar com as pessoas que amam o Senhor e ter companheirismo com elas. Preste bem atenção agora, porque agora ele vai falar dos critérios de companheirismo, os valores e o que é que conta para juntar. Gosto de ter companheirismo com as pessoas. Ter companheirismo porque vemos a mesma coisa. Só que é o seguinte, com esse avanço tecnológico que nós tivemos, hoje, antigamente só existia companheirismo presencial, hoje é o virtual. A pessoa anda nas redes sociais com coisa que você nunca andaria. Conversa com pessoas na rede social que você nunca conversaria. Participa, compartilha. Nós temos que falar disso. Conversar com pessoas que vemos a mesma coisa. Nossos motivos são os mesmos. Nossas ideias são os mesmos. Melhor, nossos ideais
são os mesmos. Então, pastor Oscar, é por isso que nós nos juntamos com a política. O que você acha? Você tem a mesma ideia deles? Tem algum partido que nós podemos ter a mesma ideia deles? Tem? É? Eles têm a mesma coisa que nós temos? Falam a mesma língua? É? Gosto de conversar com as pessoas sobre... Tem um amigo sentado aqui que gosta de caçar e pescar. Olha aí. Com frequência temos muito companheirismo, apenas ficamos sentados conversando sobre essas coisas porque gostamos dessas coisas. Não é assim? Existe o lado do companheirismo natural, que é o homem de fora. Usando esse exemplo de caçar e de ir para a beira do rio e de mato, de acampar. Tem pessoas que não gostam. É o lado natural dela. E existe o companheirismo espiritual. Como nós estamos assentados aqui nessa noite. O profeta diz na mensagem à ordem da igreja: nós não viemos aqui para ver uns aos outros, que é bom. Viemos aqui por causa do espiritual. Viemos aqui por causa do nosso corpo de dentro. Viemos aqui por causa da nossa teofania. E esse corpo de dentro, ele quer Cristo. Ele quer a palavra. Diferença nós temos. Não tem um aqui na internet no mundo que bate. Nem marido com mulher. Nem filhos um com o outro. São todos diferentes. Mas estamos aqui, fazemos parte da mesma causa, rumando no mesmo sentido, defendemos a mesma coisa, somos amigos uns dos outros. Amém? Ó, vai vir a prova, hein? Se o seu amigo cair, o que você faz? Aproveitar o piso na cabeça dele, não. Ah, é? Você não é amigo, não. Se a sua amiga cometeu um erro, uma falha, o que você faz? Erro é erro, em qualquer um. Mas o que você diz para o seu amigo, para a sua amiga? Irmão, irmã, minha filha, meu pai, minha mãe, o que você foi fazer? Não é para ser feito isso, você errou. E agora? Ela fala: estou em desespero, não sei o que eu faço, meu Deus do céu, minha vida está desse jeito. O que você faz? Conta comigo. Eu vou orar por você. O que você precisa da minha ajuda para sair desse buraco? Aí sim. Não é você dizer, concordar com o erro dela. Não, você errou mesmo. Está afim de se limpar? Está afim de levantar? Está afim de endireitar? Está afim de sair do buraco? O que você precisa? Se eu tiver, eu te ajudo. Se não tiver, só vou orar. Atrapalhar? Nunca. Até a lei, se você negar socorro para o acidentado, seja onde for, você responde por omissão, por crime. Amém? E amor divino, hein? E Deus amou quem? A noiva? Deus amou o mundo. Ele amou o trigo, o joio, tudo. Ele amou os abutres, as pombas, amou tudo, ele amou tudo. E deu, essa foi a demonstração do amor. E deu seu filho para morrer. Para pagar o preço do pecado da humanidade. Mas é para aquele que crê, para aquele que aceita, para aquele que recebe. Você crê que ele fez isso? Você faz parte disso? Você fica feliz por isso? Por ter amado você quando você estava na lama, no pecado, afundado na bebida, na cachaça, numa prostituição, numa denominação, ele te amou, você naquela condição. Você gostou disso?
Você crê que Ele é o mesmo ontem, hoje, eternamente? Você crê que Ele é Espírito? E você crê que Ele está em você? Nós somos o instrumento hoje dessa demonstração. Que Jesus Cristo é esse que só tem cura divina? Você vai morrer pelo amigo? Pensou aquele tempo? Seu irmão vai morrer, sua irmã vai morrer, tem filhos pequenos. Se fosse assim, você chega e diz: não, faz isso com ela não. Ela vai fazer muito falta para a família. Posso ir no lugar dela? Posso ir no lugar dele? Vocês aceitam? Aceitamos. Então vamos lá. O amigo, a essência do amigo é aquele que morre pelo outro. Amigo não mata amigo. Cristianismo não mata ninguém. Cristianismo morre por alguém. Entendeu o espírito da coisa? E tudo isso está onde? Em nós. Aí surgem situações e Deus quer ver a nossa reação. Veja isto. Mas o maior companheirismo que alguém já teve foi quando teve companheirismo com Deus, quando Deus se manifestava abertamente ao homem para ter companheirismo recíproco com sua criatura, o Criador e sua natureza, sua criatura. Agora, quando Deus estava tendo companheirismo com Adão no Jardim do Éden, Adão não tinha que se preocupar. Tudo estava tranquilo. Tudo correndo bem. Adão estava assim com Deus, não esquentava a cabeça. Veja isto. Ele não precisava se preocupar com roupa, não precisava se preocupar com o comer, não precisava se preocupar com doença, não se preocupava com a morte e tristeza. Ele não conhecia nada disso, só a liberdade como criança. Ele tinha um Pai Celestial que velava por ele, tinha companheirismo com ele diariamente. Não seria maravilhoso se pudéssemos voltar a isso assim? Seria ou não seria? Aí, para encerrar. E sabia que toda alma redimida hoje, você crê que é uma alma redimida? Toda alma redimida hoje está vivendo sob seu privilégio desse tipo de companheirismo com Deus? Acredita nisto? Deus cuidará e proverá de que precisamos, de tudo que precisamos nessa jornada. Assim como Ele cuidou de Adão e de Eva. Você crê nisso, meu irmão, meu irmão? Creia nisso. Talvez nós estamos querendo coisa que Ele não disse que nos daria, ou não precisamos. Deus cuidará e proverá tudo de que precisamos dessa jornada. E no fim, ao término desse velho tabernáculo mortal, a coisa não acabou ainda. Deus proverá para nós um outro. Amém. E o que plano perfeito? Vamos para um lugar melhor. Há uma terra além do rio. Há um paraíso além do rio, muito melhor do que esse daqui. E é para lá que estamos indo. Amém. Companheirismo. O povo que estará em companheirismo, assentado naquela grande mesa da ceia, aonde o Senhor irá servir, tem que estar em companheirismo aqui na terra. Uma só fé, um só Senhor, um só batismo, um só Espírito. Amém? E Ele cuidará de tudo. Sora para nós, Deus cuidará de ti. Vamos ficar em pé. Aflito e triste coração, só solar.
curve a sua cabeça. Ele está aqui. Ele está aqui. Estamos em companheirismo com Ele. Não tenha problema com Ele. Eu não quero problema com Ele. Arrependa dos seus pecados, das suas falhas. Você tem uma necessidade, fale com Ele, qual seja. Ele vai suprir a sua necessidade, com certeza. Como disse o profeta, Adão e Eva não tinham que se preocupar com nada. Ele disse, não seria bom que fosse assim também? Veja, Deus cuidará e proverá tudo de que precisamos nessa jornada. E no fim, ao término deste velho tabernáculo mortal, Deus prometeu nos dar outro. Amém. Senhor Jesus Cristo, nós cremos nisto. Nós podemos dizer amém para tudo isso que nós ouvimos. E nós cremos que o Senhor está aqui agora. Senhor Jesus, abençoe, supra a necessidade de cada pessoa que está aqui. Eu sei que cada um de nós temos problemas diferentes, lutas diferentes, dificuldades diferentes, momentos diferentes, mas o Senhor tem uma mesa tão farta que tem todo o alimento que nós precisamos, toda a vitamina que nós precisamos para sermos cristãos completos e fortes, para suportar esses dias trabalhosos, esses dias que estamos vivendo. Senhor Deus, esforça a nossa coragem, esforça o nosso ânimo, Senhor, que as bênçãos do culto possam nos acompanhar aqui através da internet, que esse companheirismo possa produzir efeito nas nossas vidas, porque estamos no mesmo espírito, nós estamos reunidos aqui com os mesmos ideais, no mesmo plano, no mesmo motivo, no mesmo objetivo, nos prepararmos para o arrebatamento, ver aonde estamos errando para consertar, nos limpar com o sangue de Jesus Cristo, perdoar aqueles que têm feito algo contra nós, ajudar os necessitados, um braço para fora para trazer um para dentro, ir atrás do próximo eleito e nos preparar para o grande arrebatamento neste dia. Senhor, confirma, sela essas bênçãos em nossos corações, em nome de Jesus Cristo. Amém. Aleluia. Te agradeci. Vamos cantar, irmão? Vamos lá, este corinho. Te agradeci, levanta as suas mãos, por tua bondade, glória a ti, glória, te agradeci por tua bondade, glória a ti, Senhor Jesus, que as nossas almas se alimentem com pão da vida, com pão da vida, que as nossas almas se alimentem com pão da vida, que é Jesus. Nosso Pai Celestial, falando hoje a esta amável audiência de pessoas destinadas à eternidade, talvez a maioria já esteja lavada no sangue do Cordeiro, branqueou as suas vestes limpa, perdoada de todos os pecados e ofensas, esperando por sua convocação para o alto. E viemos falar:
ter esse pequeno companheirismo com nossos irmãos. Antes, ó Deus, como temos feito, anunciado aqui no exterior, ide por todo o mundo, pregar o Evangelho a toda criatura. Abençoa cada um de nós, abençoe a igreja, o retorno, que o Senhor abençoe a cada um, nosso retorno para os nossos lares. Traga-nos novamente amanhã, é um dia especial, é um dia quando o nosso Senhor ressuscitou, porque Ele vive e posso crer no amanhã, porque Ele vive eu também vivo. Senhor Deus, somos gratos pelas bênçãos de hoje, em nome de Jesus Cristo agradecemos, amém, amém. Deus te abençoe, volte para sua casa, regozijando, vocês também, através da internet,